não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu, por exemplo, tenho um parente remoto que morreu num acidente com arma de fogo. Até hoje ninguém sabe, isso faz várias gerações, até hoje ninguém sabe se foi um acidente ou se foi um suicídio. Não dá para saber. Quer dizer, aconteceu o acidente ou ele deixou que acontecesse. Veja que coisa importante na história familiar. Eu não conheço nenhum outro caso de suicídio na minha família, mas ter um... É importante saber se houve ou se não houve. Não dá para saber. Isso não faz tantas gerações assim, faz 3 ou 4. Então, isso não é um assunto remoto, é um assunto que, vamos dizer, me é próximo. Afinal de contas, 3 ou 4 gerações, então a carga hereditária do cidadão está ali em mim, de alguma maneira. Né? Ou quando você vai estudar qualquer assunto, tenta imaginar as lacunas possíveis. E daí você vai ver que aquele recortezinho que você fez é realmente uma coisa preciosa, porque é uma zona de segurança num mar de dúvidas. Quando nós prestamos atenção exclusivamente no conhecimento e deixamos o círculo de ignorância pairar em torno de nós apenas, vamos dizer, como uma zona indigna de atenção, o conhecimento perde significação. Então, nenhum conhecimento só pode ser comparado com outro. Tá certo? Mas ele não tem um perfil definido, porque esse perfil está no limite entre o que você sabe e o que você não sabe, entre conhecimento e ignorância. Não é isso? Com base nisso, você pode depois fazer outras especulações, não sobre o seu círculo de ignorância pessoal, mas sobre o círculo de ignorância de uma determinada ciência. Quais são os fatores importantes para o desenvolvimento daquela ciência que ela ignora completamente e que ela jamais poderá ter acesso àquilo? Então, por exemplo, todos nós sabemos que as ciências de uns séculos para cá, elas decidiram e investigar somente aqueles fatores que lhe parecem materiais. Mas nenhuma delas sabe nos dizer onde termina a matéria e onde começa a não matéria. Os limites da matéria vêm recuando. Quando foi no fim do século XIX, um químico e historiador chamado Marcelin Berthelot, ele disse, olha, aqui a ciência natural já sabe praticamente tudo. Para o século vindouro, só falta agora a gente calcular algumas decimais para a gente ter, vamos dizer, a exatidão. O sujeito acabou de dizer isso, daí apareceu a teoria da relatividade, apareceu a teoria quântica, apareceu o indeterminismo, melou tudo. E hoje já tem até um negócio chamado teoria do caos. Ou seja, hoje, por exemplo, nós somos capazes de descrever matematicamente fenômenos de uma complexidade imensa.
que pareceriam caóticos em outras épocas, né? E hoje nós sabemos que não são caóticos e nós podemos descrevê-los e até mapeá-los. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, aquelas bases que pareciam ser as mais simples do conhecimento da matéria se tornaram mais complexas do que qualquer outra coisa. Hoje em dia, meu filho, é mais fácil você prever, por exemplo, né, o que vai acontecer na Bolsa de Valores do que você saber para onde vai uma determinada partícula subatômica, umazinha. Então, aquilo que parecia complexo e inabarcável se tornou descritível, cognoscível, entrou no campo da racionalidade. Aquilo que parecia mais óbvio, de repente virou um mistério. Eu mencionei para vocês as 3 hipóteses que existem na teoria quântica. A hipótese de que todo conhecimento da física será apenas um cálculo de probabilidades e não dá para avançar além disso. A segunda hipótese de que existe um princípio de unidade, uma força causal unificante desconhecida. E a terceira de que existem várias forças causais inconexas umas com as outras, ou seja, existem vários universos ao mesmo tempo. Ora, mas é uma situação absolutamente desesperadora. Porque dizer que existem essas 3 hipóteses é a mesma coisa que dizer, ora, não estamos entendendo absolutamente nada. Não é isto? Ora, no entanto, existe, por outro lado, existe uma autoridade pública das ciências. Essa autoridade consiste em que ela, tendo limitado o seu campo de estudo, quer dizer, aos processos que são mais obviamente descritíveis e matematizáveis, ela não nega a existência de tudo mais, porém, com o acúmulo, né, de conclusões dessa observação matematizável, crescendo, e se proliferando em milhares de registros, tá certo? Esses registros se acumularam de tal modo, formando bibliotecas, arquivos, né, milhões de revistas científicas, né, a rede internacional de publicações científicas se acumularam de tal modo que isso criou em cima do universo existente uma segunda camada de universo, que é o universo dos conhecimentos científicos inacessíveis ou incompreensíveis, a qual se tornou tão complicado quanto o universo físico real, que foi o ponto de partida das ciências físicas. Então, qual é o princípio de racionalidade subjacente a esse conjunto de conhecimentos e à existência dessa infinidade de registros? Qual é o verdadeiro padrão de organização da ciência como um todo? Ninguém sabe. Então, o mundo da ciência se tornou tão misterioso quanto o mundo físico. Então, nem mesmo quais são os princípios válidos do método científico nós temos certeza. Se você, nas escolas, né, ensina assim, você delimita um conjunto de dados, você reúne os dados, né, faz uma hipótese, faz uma experimentação e está tudo resolvido. Isso é absolutamente ridículo. Isso nunca acontece. Né? Isso é como a criança de ginásio imagina a ciência. Né? Se a coisa fosse assim tão simples, né, não haveria diferença entre o ensino da ciência no ginásio e a prática da ciência. Né? Por outro lado, o fato de que o método científico, tal como ele foi se formando, mais ou menos desde Bacon e Galileu, né, até Karl Popper, ele foi restringindo cada vez mais não só o seu campo de investigação, mas o seu próprio nível de certeza. Ao ponto de que, quando chega Popper, já não se pode mais falar de uma verdade científica comprovada. Existe apenas o quê? O estado atual das investigações, o qual mudará, né, no instante seguinte. Tá certo? Ora,
Por outro lado, o crescimento desses registros... Tá? Peraí, se você ficar bem atrás da câmera, você atrapalha meu cérebro. Melhorou. A câmera é como se fosse uma pessoa, tem aqui a classe, né? Daí tem os outros que estão aqui em volta. Então, o crescimento do volume de registros científicos, tornando-se uma totalidade inabarcável, até mesmo para os maiores cérebros da humanidade. Tá certo? Ele não só criou um conjunto que é tão complexo quanto o da natureza que ele estudava, mas ele encobriu essa natureza. De modo que hoje, o que nós estudamos não é mais a natureza física que os primeiros cientistas na Grécia ou ainda na Renascença estudavam. É a natureza tal como a ciência a descreve. Então houve aí um recorte. Quer dizer que a experiência direta da natureza, né, aquela natureza na qual vocês acreditam que vivem, né, por exemplo, agora estou vendo aqui a janela, a neve, as árvores, etc, etc. Não é mais essa que você pode estudar. Você só pode estudá-la sob os ângulos que já foram mais ou menos recortados, definidos e sistematizados pela ciência. Então a ciência tem um mundo próprio, que é o mundo que ela investiga, e que não coincide com o mundo onde as pessoas vivem. Então, não há nenhum jeito de você partir das suas impressões sensíveis e construir, a partir disso, uma investigação científica. Você vai ter que usar, você pode usar suas impressões sensíveis, mas elas terão que ser mediatizadas por todas as distinções e seleções já operadas por tal ou qual ciência ao longo da sua história. Então, quer dizer, como existe o mundo da experiência e existe o mundo da ciência, claro que os cientistas se ocupam cada vez mais do mundo das ciências. E ao restante não tem importância para a prática científica. Não tendo importância para a prática científica, a ciência não pode negar que aquilo que não faz parte do seu círculo de conhecimento exista. Tá certo? Mas pode não prestar atenção naquilo. E o hábito de não prestar atenção pode se tornar uma obrigação de não prestar atenção. E a obrigação de não prestar atenção pode se tornar uma negação de existência. Ou seja, a nossa ciência não investiga tais ou quais coisas. Esse é o primeiro passo. É a limitação da ciência. Segundo passo. Essas coisas das quais nós não nos ocupamos, não há conhecimento cientificamente válidos sobre elas. Terceiro passo, não vale a pena pensar nessas coisas. Quarto passo, essas coisas não existem. Não é isso? Às vezes o trajeto de uma coisa a outra é tão rápido que uma ciência mal acabou de surgir, ela já determina que aquilo que está fora do seu âmbito de conhecimento não existe. Como, por exemplo, a antropologia, que ela não se preocupa de saber, por exemplo, se uma cultura é melhor ou pior do que a outra. Ela se preocupa em descrever a cultura, explicar o seu princípio de integração, o seu funcionamento, etc, etc. Ver, eventualmente, os processos de intercâmbio que houve entre uma e outra, observar certas constantes estruturais que aparecem em várias culturas, etc, etc, etc. Então, quer dizer que as diferenças de valor entre as várias culturas não fazem parte da ciência antropológica. A antropologia, como ciência no sentido moderno, surge no século XIX. E quando chegou no começo do século XX, já os antropólogos afirmaram que essas diferenças de valor não existem. E que você falar de diferenças culturais é uma forma de racismo ou discriminação. Porém, quando afirmam isso, nos criam algumas situações muito estranhas.
Por exemplo, você não pode falar mal da cultura asteca porque ela fazia sacrifícios humanos, tá certo? Porque seria uma forma de racismo, tá certo? Mas por que você não poderia aplicar o mesmo raciocínio à cultura nazista, que achava que matar judeus era altamente favorável à saúde? Se um pode matar, por que o outro também não pode matar? Quer dizer que a proclamação, vamos dizer, da igualdade das culturas não é séria. Vai, fechou aqui. Sumiu. Epa. Então, eu não sei até onde eles seguiram. Porque... Na verdade, caiu só aqui. Ah, sim. Então, quer dizer que o círculo de ignorância científica, ele é um fator que tem uma presença, no sentido positivo da palavra presença, tá certo? Uma presença cultural enorme. Quer dizer que o conjunto do establishment científico, quando ele exclui do seu campo de investigação determinados elementos que estão presentes na experiência humana, ele deprime nos seres humanos a vontade de conhecer esses elementos. E daqui a pouco, vamos dizer, da desatenção à negação, o passo é muito curto. Tá certo? Ao mesmo tempo que acontece essa restrição, vamos dizer, a autoridade pública das ciências vai crescendo. Por quê? Todos os atos da administração pública e privada, todas as decisões de governantes, de líderes de empresas, de comandantes militares, etc., etc., só podem se basear em uma de duas coisas. Ou em conhecimentos científicos, ou em, aspas, preferências arbitrárias. Naturalmente, a existência de um corpo de conhecimento científico enorme, preservado numa infinidade de registros, constitui para o tomador de decisão uma proteção quase mágica contra a responsabilidade de tomar decisões pessoais. Então, os governantes passam a agir com base no que lhes foi aconselhado pelos seus assessores científicos. E a administração, a política, se torna, vamos dizer, apenas uma efetivação de práticas baseadas em conhecimentos científicos. Então, a ciência tem um fator estruturante no sistema de poder sob o qual nós vivemos. Mas elas têm esse fator estruturante não só como fornecedoras de subsídios, e, portanto, como fornecedoras de razões e justificações, mas através de um campo determinado, que são as ciências sociais, elas têm uma influência na própria estruturação interna do sistema de poder. Por exemplo, se um governante quer fazer uma campanha, digamos, para erradicar uma doença, por exemplo, e ele sabe que certos hábitos das pessoas podem favorecer a disseminação dessa doença, como, por exemplo, quando fizeram campanha contra a dengue no Brasil. Então, dizer, você não deixe água acumular, numa bacia, num pneu, tá? Porque é ali que vive o mosquito da dengue. Então, a partir do instante em que o Estado, o governo, se torna responsável pela saúde pública, então, ele é o fornecedor da assistência médica estatal e gratuita, na mesmíssima medida, ele adquire a autoridade de dizer o que é bom ou o que é mal para a sua saúde. E na hora que ele quer dizer que alguma coisa é má, ele é obrigado, ele está até moralmente obrigado,
a realizar a sua campanha da maneira maximamente eficaz. Ele não pode só chegar na televisão um dia e dar um aviso. Não só a medida é tomada em vista de conhecimentos científicos que lhe foram fornecidos pelos seus assessores científicos, mas a propaganda também tem que ser feita por meios científicos, em vista da maior eficiência. Então, é preciso que haja estudos de opinião pública, de como se modifica a opinião pública, de como se modela a opinião pública e de como se induz na população a mudança comportamental desejada ou as mudanças comportamentais desejadas. Então, isso quer dizer que o Estado se propõe tratar da sua saúde gratuitamente, mas só se você o obedecer nos seus conselhos médicos. Então, daí ele passa a determinar o que você pode comer, o que você não pode comer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, quais são os hábitos legítimos e ilegítimos, etc, etc, etc. Então, evidentemente, a generosidade do Estado que cuida de você corresponde à autoridade paterna de quem agora dita qual é a sua conduta. Com isso aí, vamos dizer, a profissão médica tornou-se um dos instrumentos fundamentais de controle social. Mas a eficácia da medicina como controle social depende ou não depende da eficácia da medicina enquanto tal? É claro que não depende. Quer dizer que uma medicina muito ruim, muito ineficaz, é um instrumento de controle social tanto quanto uma medicina eficientíssima. Porque não é disso que se trata. Não se trata da medicina como arte de tratar de doenças, tá certo? Ou como arte de prover a saúde, tá certo? Mas da medicina como instrumento de controle social. Não é isso? Então, por exemplo, hoje nós sabemos que a tal da gripe suína, primeiro, não é tão grave quanto se dizia. Estatisticamente, o número de casos não é alarmante de maneira alguma, mas isso pode ser usado como pretexto para a vacinação obrigatória. A vacinação obrigatória pode ter outras finalidades que não têm absolutamente nada a ver com gripe suína. Mas acontece que isso aqui também é um problema científico. Foi um cientista que criou essa articulação entre uma coisa e outra. E esse conhecimento é para o público quase tão secreto e inacessível quanto os elementos da própria arte médica que foram usados como pretextos aí. Mais ainda, o prestígio do método científico experimental pode ser alegado para fundamentar conhecimentos supostamente científicos obtidos em ramos onde a experimentação é absolutamente impossível. Por exemplo, teoria da evolução. Ela não pode ser comprovada experimentalmente de maneira alguma. Só o que nós podemos fazer é usar o método histórico. Você tentar recompor como as coisas se passaram. Porém, o método histórico, na medida em que ele exclui a experimentação, ele exclui também a confrontação de hipóteses. E se as coisas não se passaram assim, como elas poderiam ter se passado? Ora, como essas investigações são altamente complexas e demandam um número enorme de cientistas trabalhando nisso, elas dependem de verbas de pesquisa. Se não existir verbas de pesquisa para estudar a hipótese alternativa, ela não será estudada.
Então isso quer dizer que é facílimo você impor como verdade absoluta coisas que não podem ser testadas, coisas das quais não há prova alguma, tá certo? E pior ainda, a distribuição das verbas científicas, de pesquisa científica, é também uma ciência. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.